A vacina da BCG pode ser dada um pouco mais tardiamente. O Até problema quando, é perder. Carol? Olha, o ideal é no primeiro ano de vida. Até 5 anos você pode dar. Mas aí a gente também perde aí, porque a gente sabe que o período... A primeira infância, até 6 anos, é um problema dentro do sistema imunológico. Mas o primeiro ano de vida, ele é bem complicado também. Sim. Se a gente fosse poder escolher os primeiros 28 dias, né? O período neonatal C. Para fazer a vacina da BCG. A vacina da E BCG. o teste do pezinho, ele tem que ser feito até quando? Olha só, ótima pergunta. O teste do pezinho, ele vai colocar doenças imunológicas agora e doenças metabólicas. Então, o legal é a gente juntar o teste para furar o pezinho no mesmo momento. Lá das doenças da fenilcetonúria e outros evolucionados do metabolismo, se precisa de 8 mamadas completas. Então, o que eles pensam? Mais ou menos com 48 horas a gente faz o teste do pezinho numa criança que é termo, que nasceu no tempo certo e que não está extremamente doente. Muito doente, um paciente crítico nunca é bom fazer, nem nas doenças metabólicas. E aí a gente junta o quê? Também um paciente termo nas quase 8 mamadas, porque precisa mamar para metabólica, porque tem que tomar o leite para que tenha lá as proteínas. Isso. Se não metabolizar direito, vai pegar no teste do pezinho. E aí você pode aproveitar na mesma ocasião. O prematuro, para as doenças metabólicas, não é uma questão tão importante. Mas para os erros inatos da imunidade, sim. Porque quanto mais prematuro, mais incompleto o sistema imunológico, e aí você pode falsear o teste. A gente está falando de um teste de triagem. E esse teste é muito sensível, como a gente falou. E a gente vê que tem várias outras variáveis com o tempo que a gente... Exato, exatamente. O teste de triagem é para identificar um grande número de pacientes. Triagem, isso. Um monte de crianças, e desse monte de crianças, a gente vai, sim, fazer o diagnóstico de algumas delas. E depois, geralmente, de todas as doenças que são investigadas, existem testes confirmatórios, né? Isso, porque às vezes tem que refazer, né? Eu tive que refazer na minha filha. A gente teve que refazer o teste do pezinho. Às vezes a amostra não é suficiente. Não, às vezes você recoleta, já resolve. Às vezes você recoleta, ainda dá algumas alterações, e daí você precisa de um confirmatório. Mas assim, a recoleta, acho que isso é importante, porque conheço muitas pessoas que precisaram recoletar, e aí já cria uma ansiedade, um medo e tudo mais. Por que muita gente... Porque é bastante até o número de pessoas que precisam recoletar, né? A maioria é por amostra incompleta. Porque não é fácil... Porque assim, acho que quem já viu o teste do pezinho, são umas bolinhas num papel filtro. Acho que é interessante isso. O papel filtro, que nem o filtro de café, é um papel poroso que você tem que... com sangue, você pode ser com sangue do calcanharzinho ou sangue periférico mesmo, quando você pega um acesso. E você tem que completar aquela bolinha são 5 bolinhas. Pode ser do calcanhar, mas pode ser periférico. Pode ser periférico, não precisa ser do calcanhar. Virou já uma... Não, é porque chama, né? NB. O dry blood spot é sangue o spot de papel de sangue seco, né? Tá. Mas se você não completa direito, às vezes você vai fazer do calcanhar do bebê, não é uma coisa tão fácil assim. É simples o teste, mas se você fazer lá a bolinha certinha... Colher qualquer coisa num bebê. Num bebê é difícil. Então, às vezes, é só mesmo a amostra que não foi suficiente, não é suficiente de sangue. Não, e às vezes as 8 mamadas, elas não são efetivas. Exato. Quem já teve filho ou tem... Ou é pediatra. Pediatra sabe que não é tão simples assim o nenê mamar em 48 horas. Sim. E 8 mamadas completas é como se ele mamasse a cada 3 horas completamente. Isso que é muito difícil, né? É quase raro, né? Eu tava pensando aqui, 48 horas, 8 mamadas. E aí, a gente percebe assim, que aí, por isso, da recoleta. E segundo também, que tem doenças que é preto no branco, assim, você faz o teste e você vai ver. E também tem algumas outras doenças que estão inclusas nesse alvo da triagem neonatal, que você tem a doença mais grave, mas tem umas outras mais leves, outros fenótipos que a gente chama, né? Outras doenças que também podem ser triadas, mas não é a doença mais grave. Mas que também exige outros testes diagnósticos, comprovatórios. Então, isso... Mas eu acho ótimo. Até a recoleta não quer dizer que... na maioria das vezes é porque não completou os círculos, ou porque a mamada não foi efetiva, ou porque no caso de... Renato da imunidade, ou porque é prematuro, ou porque a mãe usa alguma medicação. Estava muito doente na época, então às vezes o bebê teve uma infecção no começo de vida, que hoje em dia a maioria dos bebês ficam bem, mas naquele momento ele doentinho... Não deu certo.